Retatrutida e a fome emocional. O que a ciência descobriu sobre ansiedade? Você já abriu a geladeira sem estar com fome? Não aquela fome que ronca no estômago, mas aquela outra, a que aperta o peito, acelera o pensamento e faz você procurar alguma coisa para comer sem nem saber o que está procurando de verdade. Se isso já aconteceu com você, o que vou te contar nos próximos minutos vai mudar completamente a forma como você enxerga sua relação com a comida. Durante anos, médicos, nutricionistas e até familiares repetiram a mesma frase: basta ter força de vontade. Como se comer por ansiedade fosse uma escolha consciente, uma fraqueza de caráter, um problema de quem não se esforça o suficiente. Essa narrativa fez um estrago silencioso na vida de milhões de pessoas que tentaram de tudo, cortaram tudo, sofreram de tudo e mesmo assim continuaram voltando para a comida nos momentos de crise emocional. A ciência, no entanto, está reescrevendo essa história. E ela está reescrevendo com dados, com estudos clínicos, com neuroimagens e com uma compreensão muito mais profunda e humana sobre o que realmente acontece dentro do cérebro de quem come por emoção. Existe uma molécula que está no centro das pesquisas mais avançadas do mundo nesse momento. Ela se chama retatrutida. E o que os cientistas estão descobrindo sobre a forma como ela interage com os circuitos cerebrais ligados à ansiedade, ao prazer e ao comportamento alimentar está surpreendendo até os especialistas mais experientes da área. Esse vídeo não é sobre solução mágica, não é sobre receita, não é sobre protocolo e não é sobre indicação de nenhum tipo. Esse vídeo é sobre algo que vale muito mais do que qualquer fórmula. É sobre entender o que está acontecendo dentro de você. Porque quando você entende a biologia por trás do seu comportamento, você para de se culpar e começa a tomar decisões com muito mais consciência e clareza. Fica até o final. O que vem a seguir vai fazer muita coisa se encaixar na sua cabeça de um jeito que nenhuma dieta jamais conseguiu fazer. São 23 horas. O dia foi longo, pesado, cheio de cobranças, mensagens sem resposta, decisões difíceis e aquela sensação constante de que você precisava dar conta de tudo ao mesmo tempo. Você já jantou? Seu corpo não precisa de mais nada, mas alguma coisa te levanta do sofá, te leva até a cozinha e te faz abrir a geladeira, como se a resposta para tudo que você sentiu durante o dia estivesse guardada em alguma prateleira. Esse momento, aparentemente banal, é um dos fenômenos mais complexos e mal compreendidos da medicina moderna. E ele tem um nome: fome emocional. A fome emocional não é frescura, não é drama. Não é falta de comprometimento com a dieta. Ela é uma resposta neurobiológica real, desencadeada por um sistema que foi desenvolvido ao longo de milhares de anos de evolução humana. Um sistema que, no passado, ajudava o ser humano a sobreviver, mas que hoje, diante das pressões do mundo moderno, acabou se tornando uma armadilha silenciosa. Quando você passa por uma situação de estresse, de angústia ou de sobrecarga emocional, o seu cérebro libera uma cascata de substâncias químicas. O cortisol, conhecido como hormônio do estresse, dispara, e junto com ele, outros mecanismos entram em ação para tentar restaurar o equilíbrio interno do organismo. Um desses mecanismos é a busca por alimentos altamente palatáveis, ricos em açúcar, gordura e sal, que ativam o sistema de recompensa do cérebro e geram uma sensação temporária de alívio. O problema é que esse alívio dura poucos minutos. A culpa que vem depois dura muito mais. E é exatamente aqui que começa o ciclo que prende tantas pessoas em uma luta que parece não ter fim. Você come para aliviar o que sente. Sente culpa por ter comido. A culpa gera mais ansiedade. E a ansiedade pede mais comida. Entender que esse ciclo tem raízes biológicas profundas é o primeiro passo para sair dele. Não com julgamento, não com punição, mas com informação. E é justamente sobre informação que o próximo bloco vai tratar, porque o que a neurociência descobriu sobre o cérebro ansioso vai te surpreender de um jeito que você não esperava. Imagine que dentro do seu cérebro existe um sistema de alarme. Ele foi projetado para te proteger,
para te manter vivo, para reagir rapidamente a qualquer ameaça. No passado, essa ameaça era um predador, uma tempestade, a escassez de alimento. Hoje, essa ameaça tem outro rosto: é o prazo no trabalho, é a conta que venceu, é o relacionamento que pesa, é a notificação que não para de chegar. O problema é que esse sistema de alarme não sabe distinguir um leão de uma reunião difícil. Para ele, estresse é estresse. E a resposta é sempre a mesma. Quando o cérebro percebe uma ameaça, real ou emocional, ele ativa uma região chamada amígdala, que é o centro de processamento do medo e da ansiedade. A amígdala envia sinais de emergência para o hipotálamo, que é a área responsável por regular, entre outras funções, o apetite e o comportamento alimentar. Esse sinal desencadeia a liberação de cortisol e de neuropeptídeos que aumentam o desejo por alimentos específicos, exatamente os mais calóricos, os mais doces, os mais gordurosos. Não é coincidência que nos momentos de maior estresse você não deseja uma salada. Você deseja chocolate, sorvete, batata frita, pão. Isso não é fraqueza. Isso é neuroquímica agindo diretamente sobre o seu comportamento. Existe ainda outro elemento fundamental nessa equação. O sistema de recompensa do cérebro, mediado principalmente pela dopamina, aprende rapidamente que comer determinados alimentos produz alívio emocional. E uma vez que esse aprendizado acontece, o cérebro começa a criar associações automáticas entre emoções negativas e a necessidade de comer. Com o tempo, essa associação se torna tão forte que a simples presença de um gatilho emocional já é suficiente para disparar o desejo por comida, mesmo sem nenhuma fome física real. É aqui que a mentira do cérebro se revela em toda a sua complexidade. Ele não está te dizendo que você precisa de comida. Ele está te dizendo que você precisa de alívio. E a comida, ao longo do tempo, virou o atalho mais rápido para esse alívio. A boa notícia é que o cérebro é plástico. Ele muda, ele aprende. E quando os sinais que chegam até ele começam a mudar, o comportamento também muda. É exatamente esse princípio que está no centro das pesquisas mais recentes sobre moléculas, como a retatrutida, e é o que torna os achados científicos sobre ela tão relevantes para quem vive na pele o peso da fome emocional. Mas antes de chegar até a ciência por trás dessa molécula, você precisa entender uma coisa que a maioria das pessoas nunca parou para analisar. O ciclo que está te prendendo tem uma lógica própria, e ela é muito mais sofisticada do que parece. Esse é o próximo passo. Você já começou uma dieta com tudo, com determinação, com geladeira organizada, com marmita pronta, com a cabeça decidida de que dessa vez seria diferente. E funcionou, por alguns dias, talvez por algumas semanas. Até que um dia chegou mais pesado que os outros. Um desentendimento, uma pressão, uma notícia ruim, um momento de solidão. E tudo que você tinha construído desmoronou em questão de minutos, diante de um pacote, de um pote, de uma porção que você mesmo disse que seria a última. Isso não é falta de comprometimento. Isso é o ciclo silencioso agindo exatamente como ele foi programado para agir. Esse ciclo tem 4 fases que se repetem de forma tão automática que a maioria das pessoas nem percebe que está dentro dele. A primeira fase é o gatilho emocional. Pode ser o estresse, a frustração, o tédio, a solidão, a ansiedade ou qualquer emoção que o cérebro interprete como desconforto. A segunda fase é o impulso alimentar. Aquela vontade repentina e intensa de comer algo específico, geralmente algo calórico, doce ou ultraprocessado. A terceira fase é o consumo, que traz consigo uma sensação imediata de alívio, de prazer, de preenchimento temporário. E a quarta fase, a mais destrutiva de todas, é a culpa. A culpa é onde o ciclo se fecha e se fortalece. Porque a culpa gera exatamente o mesmo desconforto emocional que deu início ao processo. E o cérebro, que já aprendeu que comer resolve esse desconforto, pede mais uma vez. O ciclo recomeça, mais intenso, mais enraizado, mais difícil de interromper.
O que torna esse ciclo tão devastador para qualquer estratégia de emagrecimento é que ele opera abaixo do nível da consciência. Você não decide entrar nele. Você simplesmente se encontra dentro dele, muitas vezes sem entender como chegou até ali. E é por isso que abordagens baseadas apenas em restrição calórica ou força de vontade têm uma taxa de falha tão alta em pessoas que comem por emoção. Elas tratam os sintomas sem tocar na raiz. A raiz está no cérebro. Está nos circuitos de recompensa, nos hormônios do estresse, nas associações aprendidas ao longo de anos de respostas automáticas a emoções difíceis. E é exatamente por isso que a ciência começou a olhar com tanta atenção para moléculas que atuam diretamente sobre esses mecanismos cerebrais, em vez de apenas tentar controlar o que entra no prato. A retatrutida entrou nesse cenário de uma forma que surpreendeu os pesquisadores. Não apenas pelo impacto sobre o peso, mas pelo que os estudos começaram a revelar sobre sua interação com os sistemas cerebrais ligados ao apetite emocional. E para entender o que ela é e por que ela é diferente de tudo que veio antes, você precisa conhecer a história por trás dessa molécula. Nos últimos anos, o mundo da farmacologia metabólica passou por uma transformação sem precedentes. Moléculas como a semaglutida e a tirzepatida mudaram a forma como a medicina enxerga o tratamento da obesidade e do controle metabólico. Elas trouxeram resultados que ninguém esperava, abriram portas que pareciam fechadas e colocaram o tema do emagrecimento medicamentoso no centro das discussões científicas mais importantes do planeta. Mas a ciência não parou. Ela nunca para. A retatrutida chegou como o próximo capítulo dessa história. E ela chegou com uma característica que a coloca em uma categoria completamente diferente de tudo que existia até então. Para entender o que torna a retatrutida única, você precisa entender como as moléculas anteriores funcionam. A semaglutida age sobre um receptor chamado GLP-1, que está envolvido na regulação do apetite, na liberação de insulina e na sensação de saciedade. A tirzepatida foi um passo além, atuando sobre dois receptores simultaneamente, o GLP-1 e o GIP, o que ampliou significativamente seu impacto sobre o metabolismo e sobre a perda de peso. A retatrutida foi ainda mais longe. Ela age sobre 3 receptores ao mesmo tempo, o GLP-1, o GIP e o GCG, que é o receptor do glucagon. Essa tripla ação é o que os pesquisadores chamam de agonismo triplo, e ela representa uma abordagem farmacológica que nunca havia sido explorada com essa profundidade antes. Cada um desses receptores desempenha um papel específico no metabolismo, no controle do apetite e na forma como o organismo utiliza e armazena energia. O que os estudos clínicos de fase 2 publicados até agora mostraram foi algo que surpreendeu até os cientistas mais experientes da área. Os participantes que usaram retatrutida apresentaram reduções de peso que superaram tudo que havia sido registrado com moléculas anteriores. Em alguns grupos, a perda de peso chegou a percentuais que anteriormente só eram vistos em procedimentos cirúrgicos bariátricos. Mas o que realmente colocou a retatrutida no centro das atenções, para além dos números na balança, foi algo que os pesquisadores começaram a observar nos relatos dos participantes dos estudos. Algo relacionado não apenas ao quanto eles comiam, mas ao porquê eles comiam. Algo que tocava diretamente na questão da fome emocional, da ansiedade e do comportamento alimentar de uma forma que as moléculas anteriores não haviam alcançado com a mesma intensidade. E é justamente esse ponto que a ciência está investigando com mais profundidade agora. O que os estudos clínicos estão revelando sobre a relação entre retatrutida, ansiedade e apetite emocional é o que muda completamente a conversa sobre essa molécula. E é sobre isso que o próximo tópico vai tratar. Quando os primeiros estudos clínicos com retatrutida começaram a ser publicados, a comunidade científica estava focada principalmente em um número,
o percentual de perda de peso. E esse número, como você já sabe, foi impressionante. Mas dentro dos dados, escondido entre as tabelas e os gráficos, havia algo que chamou a atenção de um grupo específico de pesquisadores. Algo que não estava no objetivo principal dos estudos, mas que apareceu com frequência suficiente para não poder ser ignorado. Os participantes estavam relatando mudanças no seu comportamento alimentar que iam muito além da simples redução do apetite físico. Eles descreviam uma diminuição no desejo de comer em situações de estresse. Relatavam que os gatilhos emocionais que antes os levavam automaticamente à geladeira estavam perdendo força. Alguns descreviam pela primeira vez na vida a sensação de conseguir passar por um momento difícil, sem sentir aquele impulso irresistível de buscar comida como resposta. Para entender por que isso acontece, é preciso olhar para onde a retatrutida age dentro do cérebro. Os receptores GLP-1, um dos 3 alvos dessa molécula, estão presentes não apenas no pâncreas e no trato gastrointestinal, mas também em regiões cerebrais diretamente ligadas ao controle emocional e ao comportamento alimentar. Entre essas regiões estão o hipotálamo, que regula o apetite, e o sistema límbico, que processa as emoções e está no centro do sistema de recompensa do cérebro. Quando a retatrutida ativa esses receptores cerebrais, ela não apenas reduz a sensação de fome física, ela modula a forma como o cérebro responde aos sinais emocionais que normalmente desencadeariam o comportamento alimentar compulsivo. Em termos simples, ela começa a enfraquecer as conexões automáticas que o cérebro criou entre emoção negativa e necessidade de comer. Os estudos também apontam para um impacto relevante sobre os níveis de cortisol e sobre a forma como o organismo responde ao estresse fisiológico. Como o cortisol é um dos principais gatilhos hormonais da fome emocional, qualquer modulação nesse sistema tem um impacto direto sobre o comportamento alimentar em momentos de pressão emocional. É importante deixar muito claro que a ciência ainda está no processo de mapear com precisão todos esses mecanismos. Os estudos com retatrutida ainda estão em andamento e muitas das observações sobre comportamento alimentar emocional são dados preliminares que precisam ser confirmados em pesquisas maiores e mais longas. A ciência séria não trabalha com conclusões precipitadas. Ela trabalha com evidências que se acumulam ao longo do tempo. O que já está claro, no entanto, é que a retatrutida abre uma janela de investigação completamente nova sobre a relação entre farmacologia, cérebro e comportamento alimentar emocional. E essa janela está revelando algo que a medicina precisava enxergar há muito tempo, que tratar a fome emocional exige entender o que acontece quando o sistema hormonal sai do equilíbrio. E é exatamente sobre esse desequilíbrio que o próximo tópico vai aprofundar. Pense no seu organismo como uma orquestra. Cada instrumento tem um papel específico, um momento certo de entrar, um volume adequado para tocar. Quando todos os instrumentos estão afinados e o regente mantém o ritmo, a música flui. Mas quando um instrumento começa a tocar fora do tempo, fora do tom, mais alto do que deveria, toda a harmonia se desfaz. E o que era música vira ruído. O sistema hormonal funciona exatamente assim. E no cérebro ansioso, esse sistema está tocando fora do tempo há muito mais tempo do que a maioria das pessoas imagina. O cortisol, que já apareceu nessa conversa algumas vezes, é o principal maestro do estresse. Em doses equilibradas, ele é essencial. Ele te acorda de manhã, te mantém alerta diante de desafios, te dá energia para reagir. O problema começa quando ele fica elevado de forma crônica, quando o estresse deixa de ser pontual e passa a ser constante, como acontece na vida da maioria das pessoas que vivem em ciclos de ansiedade prolongada. Com o cortisol cronicamente elevado, uma série de desequilíbrios começa a acontecer em cadeia. A leptina, que é o hormônio responsável por sinalizar saciedade para o cérebro, perde eficiência. O cérebro passa a receber sinais confusos sobre quando parar de comer.
A grelina, conhecida como hormônio da fome, aumenta sua produção. E a dopamina, que deveria ser liberada em resposta a diversas experiências prazerosas do cotidiano, passa a depender cada vez mais de estímulos intensos, como os alimentos ultraprocessados, para aparecer em quantidade suficiente para gerar alguma sensação de bem-estar. O resultado desse desequilíbrio é um cérebro que está simultaneamente mais faminto, menos satisfeito e mais dependente da comida como fonte de alívio emocional. Não é uma combinação que qualquer dieta restritiva consiga resolver sozinha. O que os pesquisadores estão observando com moléculas como a retatrutida é que, ao atuar sobre múltiplos receptores metabólicos e cerebrais, ao mesmo tempo, ela parece contribuir para uma reorganização gradual desse sistema. A leptina começa a ser ouvida com mais clareza. A grelina perde parte da sua influência sobre o comportamento alimentar. O sistema de recompensa começa a responder de forma mais equilibrada a outros estímulos além da comida. Em termos práticos, o que os participantes dos estudos descrevem é uma sensação de que o barulho interno diminuiu. Aquela voz constante que pedia comida nos momentos errados começa a falar mais baixo. A relação com a alimentação começa a perder o peso emocional que carregava há anos. E isso não acontece porque a pessoa ficou mais forte ou mais disciplinada. Acontece porque o ambiente hormonal e neurológico dentro do qual ela toma suas decisões começou a mudar. Esse é um ponto fundamental que separa a abordagem científica moderna de tudo que foi pregado durante décadas sobre emagrecimento e controle alimentar. E entender esse ponto muda completamente a forma como você enxerga as pessoas que lutam contra a fome emocional, incluindo você mesmo. Porque durante décadas, a medicina ignorou algo que estava diante dos seus olhos. E esse erro custou caro para milhões de pessoas. É sobre isso que o próximo tópico vai falar. Existe uma frase que milhões de pessoas que lutam contra a fome emocional já ouviram de algum médico, de algum nutricionista, de algum familiar bem-intencionado ou de alguma voz dentro da própria cabeça. Basta ter força de vontade. 3 palavras que carregam dentro delas décadas de incompreensão científica e de dano emocional silencioso. A história da medicina em relação ao comportamento alimentar emocional é, em grande parte, uma história de julgamento disfarçado de conselho. Por muito tempo, comer por ansiedade foi tratado como um problema de caráter, uma questão de fraqueza moral, uma falha pessoal que poderia ser resolvida com mais determinação, mais disciplina, mais restrição. O paciente que chegava ao consultório relatando compulsão alimentar em momentos de estresse recebia, na melhor das hipóteses, uma lista de alimentos proibidos e uma orientação para resistir aos impulsos. O que essa abordagem ignorava completamente era a biologia. Ignorava o cortisol, ignorava a grelina, ignorava a leptina, ignorava os receptores cerebrais de recompensa, ignorava a neuroplasticidade, ignorava tudo que a neurociência já havia começado a mapear sobre a relação entre emoção, cérebro e comportamento alimentar. Tratava um problema fisiológico como se fosse um problema de personalidade. As consequências desse erro foram devastadoras para quem estava do outro lado do consultório. Pessoas que tentaram todas as dietas possíveis, que se privaram, que se puniram, que sentiram vergonha do próprio corpo e do próprio comportamento, que carregaram durante anos o peso de acreditar que o problema era elas mesmas, que não eram disciplinadas o suficiente, que não se esforçavam o suficiente, que simplesmente não tinham o que era preciso para emagrecer. Esse peso emocional, ironicamente, alimentava o mesmo ciclo que a medicina dizia que elas precisavam romper. A vergonha gerava ansiedade. A ansiedade gerava fome emocional. A fome emocional gerava mais vergonha. E o ciclo continuava, agora com a autoridade médica validando a culpa que a pessoa já sentia por si mesma. A virada começou a acontecer quando a neurociência passou a produzir imagens do cérebro em ação durante episódios de compulsão alimentar. Quando os pesquisadores viram, em tempo real,
quais regiões cerebrais eram ativadas, quais hormônios estavam envolvidos e como esse processo se assemelhava mecanicamente a outros comportamentos compulsivos estudados pela medicina, a narrativa começou a mudar. Lentamente, mas de forma irreversível. Hoje, a medicina mais atualizada reconhece que comer por emoção é uma resposta neurobiológica complexa, influenciada por genética, histórico de vida, ambiente hormonal e padrões aprendidos ao longo de anos. Reconhece que tratar esse comportamento exige uma abordagem que considere o cérebro, os hormônios e a história emocional da pessoa, não apenas o conteúdo do seu prato. Mas reconhecer o problema é apenas metade do caminho. A outra metade está em saber o que fazer com essa informação. E é aqui que entra algo que todo paciente que está nessa jornada precisa entender antes de qualquer decisão. Algo que vai muito além de qualquer molécula, qualquer protocolo ou qualquer tratamento. Algo que começa com uma palavra que a medicina demorou demais para colocar no centro da conversa: consciência. Em um mundo onde qualquer pessoa consegue acessar uma bula, um estudo científico ou um relato de experiência com poucos toques na tela do celular, a informação nunca esteve tão disponível. E nunca foi tão perigosa quando consumida sem o contexto certo. O avanço das pesquisas com moléculas como a retatrutida abriu uma conversa necessária e urgente sobre novas possibilidades no tratamento da obesidade e do comportamento alimentar compulsivo. Mas junto com essa conversa, vieram também simplificações, interpretações equivocadas e uma pressa coletiva por soluções que ainda estão sendo investigadas com todo o rigor que a ciência exige. A primeira coisa que todo paciente precisa entender é que informação e indicação são coisas completamente diferentes. Você pode e deve se informar sobre o que a ciência está descobrindo. Você pode e deve entender como determinadas moléculas funcionam, quais mecanismos elas ativam e o que os estudos clínicos estão revelando. Esse conhecimento é seu direito e é o que te torna um paciente mais consciente, mais participativo e mais capaz de ter conversas produtivas com os profissionais que te acompanham. O que você não pode fazer, e isso precisa ser dito com toda a clareza possível, é transformar informação em automedicação. A retatrutida, assim como todas as moléculas que fazem parte desse universo farmacológico, é uma substância de alta complexidade que age sobre múltiplos sistemas do organismo ao mesmo tempo. Seus efeitos dependem de uma série de variáveis individuais que nenhum vídeo, nenhum artigo e nenhum relato de terceiro consegue avaliar. Seu histórico de saúde, seus exames laboratoriais, suas condições metabólicas específicas, outros medicamentos que você usa, sua composição corporal e muito mais. A segunda coisa que todo paciente precisa entender é que nenhuma molécula, por mais promissora que seja, age de forma isolada e produz resultados duradouros sem uma estrutura de suporte adequada. Os próprios estudos clínicos com retatrutida foram conduzidos com participantes que tinham acompanhamento médico contínuo, monitoramento laboratorial regular e orientação nutricional estruturada. Os resultados que impressionaram o mundo científico aconteceram dentro desse contexto, não fora dele. A terceira coisa é talvez a mais importante de todas: o seu corpo não é uma média. Os estudos clínicos trabalham com populações, com grupos, com percentuais que representam tendências gerais. Mas você é um indivíduo único, com uma biologia específica, com uma história específica, com necessidades que só um profissional qualificado que te conhece pode avaliar com responsabilidade. Buscar informação de qualidade é um ato de cuidado consigo mesmo. Transformar essa informação em decisões clínicas sem orientação profissional é o caminho oposto. E a diferença entre esses dois caminhos pode determinar não apenas o sucesso de um tratamento, mas a sua segurança. O médico que te acompanha não é um obstáculo entre você e o tratamento que você leu a respeito. Ele é a ponte que garante que aquilo que você descobriu no mundo da informação chegue até o seu corpo da forma certa, no momento certo e com o cuidado que você merece.
Dito isso, existe algo que nenhum médico, nenhuma molécula e nenhum protocolo consegue fazer por você. Existe uma virada que precisa acontecer antes de qualquer tratamento, durante qualquer tratamento e depois de qualquer tratamento. Uma virada que não começa na farmácia, não começa no consultório e não começa na academia. Ela começa em um lugar muito mais profundo e muito mais poderoso do que qualquer um desses. E é sobre esse lugar que o próximo tópico vai falar. Existe um momento que quem já esteve no fundo do ciclo da fome emocional conhece muito bem. Não é o momento em que você abre a geladeira. Não é o momento em que você termina o pacote. É o momento depois. Aquele silêncio pesado que vem junto com a culpa, com a pergunta sem resposta que você faz para si mesmo: por que eu fiz isso de novo? Essa pergunta, quando feita com julgamento, vira mais um tijolo no muro que te separa de uma relação saudável com a comida. Mas quando feita com curiosidade genuína, ela se transforma na porta de entrada para a única virada que realmente dura: a virada da consciência. Consciência não é o mesmo que controle. Essa é uma confusão que a cultura da dieta criou e que causou um estrago enorme na vida de muitas pessoas. Controle pressupõe força, resistência, contenção. Consciência pressupõe observação, compreensão, presença. E a diferença entre essas duas abordagens é a diferença entre lutar contra o seu próprio cérebro e aprender a trabalhar com ele. Quando você entende que a fome emocional é uma resposta biológica a um estado interno de desequilíbrio, você para de tratar o sintoma e começa a olhar para a raiz. Você para de perguntar como resistir ao impulso e começa a perguntar o que esse impulso está tentando te dizer. E essa mudança de pergunta muda tudo. O que o seu corpo está sinalizando quando você busca comida fora de hora não é necessariamente que você precisa de comida. Ele está sinalizando que existe um desconforto emocional que não foi processado, uma necessidade que não foi atendida, um estado interno que está pedindo atenção. A comida virou a resposta automática para esse pedido. Mas ela nunca foi a resposta certa. Ela apenas foi a mais rápida, a mais acessível e a que o cérebro aprendeu a associar com alívio. Desenvolver consciência sobre esse processo significa começar a criar um espaço entre o gatilho e a resposta, não para resistir, mas para observar, para perguntar, para escolher com mais clareza o que você realmente precisa naquele momento. Esse espaço, por menor que seja no início, é onde a transformação acontece. E é aqui que a ciência e a consciência se encontram de uma forma poderosa. Porque o que as pesquisas com moléculas como a retatrutida estão revelando é que, quando o ambiente hormonal e neurológico começa a se reorganizar, esse espaço entre o gatilho e a resposta fica mais fácil de acessar. O barulho interno diminui. A urgência do impulso perde intensidade. E a pessoa se encontra, muitas vezes pela primeira vez, em uma posição onde consegue observar o que está sentindo antes de agir sobre isso. Mas esse espaço precisa ser cultivado. Ele precisa de prática, de atenção e de uma decisão diária de se relacionar com o próprio corpo, com menos julgamento e mais curiosidade. Nenhuma molécula faz esse trabalho sozinha. Nenhum médico faz esse trabalho por você. Esse é o trabalho que só você pode fazer, e ele começa no momento em que você decide parar de se tratar como um problema a ser resolvido e começa a se enxergar como uma pessoa que merece ser compreendida. A ciência está avançando em uma velocidade que nunca vimos antes. As ferramentas disponíveis hoje para quem enfrenta a fome emocional são incomparavelmente mais sofisticadas do que as de 10 anos atrás. Mas a ferramenta mais poderosa de todas ainda é a mesma de sempre: o entendimento de si mesmo. E quando esse entendimento se alia ao que a ciência moderna tem a oferecer, o resultado é algo que vai muito além da perda de peso. É uma transformação real na forma como você vive, como você sente e como você se relaciona com a comida e com você mesmo. O que vem a seguir é o fechamento de tudo que foi construído nesse vídeo. E ele vai te deixar com algo que vale mais do que qualquer receita ou protocolo: uma perspectiva diferente sobre o que significa estar do lado certo dessa história.
A ciência finalmente está do seu lado. Tópico 10. Conclusão. A ciência finalmente está do seu lado por muito tempo. Quem comia por ansiedade esteve sozinho. Sozinho com a culpa, sozinho com a confusão, sozinho com a sensação de que todo mundo ao redor conseguia se controlar menos você. Sozinho com uma batalha que ninguém via, porque ela não acontecia no prato. Ela acontecia dentro da cabeça, dentro do peito, dentro de um sistema nervoso que estava pedindo socorro de uma forma que o mundo ainda não sabia interpretar. Esse tempo está acabando. A ciência que você conheceu nesse vídeo não é uma promessa. Não é um milagre embalado em cápsula. Não é mais um produto vendido com a promessa de resolver em 30 dias o que levou anos para se instalar. É um conjunto crescente de evidências que está mudando a forma como a medicina enxerga o comportamento humano, o cérebro ansioso e a relação entre emoção e alimentação. E essa mudança é real, é séria e é irreversível. A Retatrutida representa um capítulo novo em uma história que ainda está sendo escrita. Os estudos continuam, as descobertas se acumulam. E cada novo dado que emerge dessa pesquisa reforça algo que muitas pessoas que vivem com fome emocional sempre souberam, mas nunca tiveram palavras científicas para dizer. O problema nunca foi você. O problema foi a ausência de uma compreensão adequada sobre o que estava acontecendo dentro de você. Entender isso não resolve tudo de uma vez. A jornada continua. O trabalho continua. As escolhas diárias continuam sendo necessárias. Mas existe uma diferença enorme entre fazer esse caminho carregando o peso da culpa e fazendo esse mesmo caminho com o apoio do conhecimento. Com a clareza de que você não é fraco, de que você não é sem força de vontade, de que o seu cérebro estava respondendo a sinais que ele não conseguia ignorar, e que agora a ciência está aprendendo a modular esses sinais com uma precisão que nunca existiu antes. Se esse vídeo te fez enxergar a sua relação com a comida de um ângulo diferente, ele cumpriu o seu propósito. Se ele te fez sentir menos sozinho nessa luta, ainda melhor. E se ele despertou em você a vontade de buscar mais informação, de conversar com um profissional, de entender o seu próprio corpo com mais profundidade e menos julgamento, então ele fez exatamente o que o conhecimento de qualidade deveria sempre fazer: abriu uma porta. A ciência está avançando. O entendimento está crescendo. E pela primeira vez em muito tempo, quem sempre lutou contra a fome emocional tem razões concretas, baseadas em evidências reais, para acreditar que essa luta está ficando mais justa. Você não está mais sozinho nessa história. E agora você sabe o porquê. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Deixa o seu comentário aqui embaixo contando como é a sua relação com a fome emocional. Isso ajuda o canal a continuar produzindo conteúdo sério, responsável e que realmente faz diferença na vida de quem assiste. E se você ainda não se inscreveu, esse é o momento certo para fazer isso, porque tem muito mais conteúdo como esse vindo por aí.